a Jesus, pedindo a presença dos mensageiros de luz, que possam nos acompanhar no estudo desta noite, ampliando a nossa intuição, a nossa compreensão e o nosso aprendizado, para assim discernir como podemos agir a cada dia diferente. A lição da abertura traz a reflexão sobre a solidariedade dentro da nossa própria casa, que esta pandemia nos jogou todos enclausurados dentro das nossas famílias, como uma oportunidade de reflexão e revisão. Que tenhamos a boa vontade para o aprendizado e a coragem para a mudança. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Bom, boa noite para todos. Agora, oficialmente, eu já coloquei para gravar, né? A gente começa o mês de outubro ainda com o capítulo 7, no item planificação interior, né? Eu vou abrir aqui. No item manutenção de propósitos. Bom, vamos ver o que é propósito, né? Segundo o dicionário. Propósito é uma intenção, né? Intenção. Achou a página? Daria para vocês... Oi? Daria para vocês colocarem no mute aí, gente? Fechar o coisa aí? Fechar o... Todo mundo fechar. Ok. Então, o propósito segundo o dicionário, porque nós vamos ver hoje manutenção de propósito, né? O propósito segundo o dicionário é a intenção de fazer algo, né? Com um objetivo, com uma finalidade, com um intuito, tá? Todos os problemas existentes no homem, dele mesmo procedem, das suas complexidades, da dominação do seu ego. Joana de Ângeles. Aqui Joana vai falar a gênese, né? De umas questões aqui. O homem é um ser muito complexo, somatório das suas experiências passadas, tem no inconsciente um completo arquivo da raça, da cultura, das tradições que lhe influem no comportamento. E aí eu ponho por minha observação os arquétipos, tá? Não foi da Joana. Por outro lado, a educação, os hábitos, os fenômenos psicológicos e fisiológicos estão a alterá-lo a cada momento. Então, o que a Joana está falando aqui? Que a gente tem já um arquivo, né? E isso está no inconsciente, e o nosso dia a dia, né? Através da educação, dos hábitos, né? Do nosso viver, altera a cada momento também. Isso vai se tornando um tanto complexo, né? Nós somos um tanto complexos por isso. Do acúmulo destes valores resultam-lhe as aspirações, as tendências e anseios, seus conflitos, ansiedades e realizações. Então, não é pouco não, né? Não é pouco não. Peraí que não está querendo passar. Eu tenho que minimizar, voltar, e aí ele passa. Bom, aqui eu saio um pouco da Joana, tá? Para poder falar alguns conceitos junguianos, ok? A gente vai precisar desses conhecimentos para poder seguir com a Joana.
Como Freud, Jung usa o termo inconsciente tanto para descrever conteúdos mentais, que são inacessíveis ao ego, como para delimitar um lugar psíquico, com o seu caráter, suas leis e funções próprias. Jung não considerava o inconsciente exclusivamente como repositório da experiência pessoal reprimida infantil, que é o caso da teoria do Freud, tá? Mas também como um lugar central da atividade psicológica, que difere da experiência pessoal e era mais objetivo que ela, desde que se referia diretamente às bases filogenéticas, instintivas da raça humana. O inconsciente pessoal resulta do inconsciente coletivo. Então, aqui o Jung traz, dentro da teoria dele, né, que nós, na verdade, emergimos enquanto ser, né, enquanto individualidade, com o nosso inconsciente pessoal, nós emergimos do coletivo. É isso que ele fala. Os conteúdos do inconsciente coletivo jamais estiveram na consciência e refletem processos arquetípicos. Imagens, símbolos e fantasias podem ser designados como a linguagem do inconsciente, tá? Então, assim, o que o ego, né, nossa razão, nossa mente, a gente utiliza agora, no caso, nós brasileiros utilizamos o português, né, a linguagem falada, e nós pensamos também, quando surgem ideias ou planos em nós, né, a gente geralmente pensa em palavras, tá? Podem observar. Mas a linguagem do inconsciente, ela tem uma outra forma, tá? São imagens, símbolos e fantasias. Essa é a linguagem do inconsciente, de todo e qualquer ser. O inconsciente tem seu lugar na estrutura psíquica, tem a sua própria estrutura interna, sua linguagem e uma disposição geral da criatividade. O inconsciente coletivo opera independentemente do ego. Por quê? Porque vocês viram lá que os conteúdos do inconsciente coletivo jamais estiveram na consciência. E o ego é o centro da consciência. Suas manifestações aparecem na cultura como motivos universais e possuem graus de atração próprios. Agora nós vamos saber mais ou menos... Oi. Antes de você continuar, dá para você exemplificar um pouco esse inconsciente coletivo, para quem não conhece a teoria do Jung? Inconsciente coletivo é toda a história da humanidade, tá? E que faz parte de cada um de nós carrega, tá? A história do todo em cada um, tá? E aí tem o inconsciente pessoal, que é a experiência pessoal, né? Então, esse coletivo, a gente emerge no pessoal, a gente emerge desse coletivo, tá? Então, esse coletivo é a história toda da humanidade em si, tá? E todo o conhecimento. Tanto conhecimentos aqui do nosso planeta, vamos dizer, como os transcendentes, tá? Tudo faz parte do inconsciente coletivo. Ok? Ok. Agora a gente vai ver o arquétipo, né? O que seria arquétipo? Entidade hipotética irrepresentável, olha bem, irrepresentável em si mesma e evidente somente através de suas manifestações. Ok? Então, ela é uma entidade hipotética porque, vamos imaginar aí, a questão de energia, tá? A energia, ela não tem forma, né? O arquétipo também não teria. É irrepresentável em si mesmo, tá? E é evidente através de suas manifestações. São imagens primordiais da vida inconsciente, né? Lembra lá que a vida inconsciente tem que tipo de linguagem, tá? Imagens, símbolos e fantasias, ok? Os princípios básicos dos arquétipos do inconsciente são indescritíveis em virtude de sua riqueza de referência, muito embora recognoscíveis em si mesmos. Aí eu coloco aqui algumas representações, tá?
simbólica aqui de arquétipo, né? O inocente, o explorador, o sábio, o herói, o fora da lei, o mago, o governante, o criador, o prestativo, o bobo, o amante, pessoa comum e etc. O intelecto discriminador, naturalmente, prossegue tentando estabelecer-lhe significados únicos. Quem é esse intelecto discriminador? É o nosso ego, tá? É o nosso ego. E assim perde o ponto essencial. Por quê? Vai do maior para o pequeno, tá? Então, se entra na consciência e o ego vai fazer essa ponte, o ego vai compreender isso aí, você faz um recorte do que é maior, tá? Pois aquilo que, antes de tudo, podemos estabelecer como compatível com sua natureza é seu significado múltiplo, sua quase ilimitada riqueza de referência que torna impossível qualquer formulação unilateral. Agora nós vamos falar do ego. Vocês querem perguntar sobre arquétipo? Tá bom? Vamos lá para o ego. Ser visto é do ego, ser feliz é da alma. Tá bom, pessoal? O ego está sempre na defensiva em relação a qualquer tipo de enfraquecimento que se perceba. Centro da consciência, que é o papel do ego, né? O ego tem a ver com assuntos tais como identidade pessoal, manutenção da personalidade, continuidade além do tempo, mediação entre campos conscientes e inconscientes, conhecimento e testes da realidade. Isso que é bem importante, tá? Conhecimento e testes da realidade. Também deve ser considerado como uma instância que responde às necessidades de uma outra que lhe é superior, o si mesmo, ou self. O princípio ordenador da personalidade inteira, que é o self, tá? Isso tudo aqui está no dicionário do Samuels, ok? Beleza aí, gente? Alguma pergunta? Até agora tá ok. Tá ok. Tá. Voltando a Joana agora, tá? Então, como é que é esse processo aí? Ela falou, né, que o ser humano tem o seu arquivo, né, e o seu arquivo pessoal, emerge do inconsciente coletivo, esse é o arquivo. Aí tem as vivências dessa vida, né, e por isso nós somos seres complexos, somos seres complexos. Tudo bem, então como é que é esse processo? Segundo ela, né, o inconsciente, como efeito, está sempre a ditar-lhe o que fazer e o que não realizar, inclinando numa ou noutra direção. Todavia, o mecanismo essencial da vida impulsiona-o para o progresso, para a evolução, mediante os programas de autoburilamento, de orientação e de trabalho. A Joana está falando uma coisa interessante aqui, porque se é inconsciente e não chegou ao ego ainda, não chegou à consciência, né? O ego não fez essa ponte ainda, mas ela está dizendo assim, ela está afirmando que esse inconsciente é que dita para nós o que fazer, o que não realizar, ok? Tá? Isso aqui não essa frase aqui, ela é bem profunda, ela não é pouca não, viu? Tá? Não é pouca não. Resultado. O resultado natural deste processo é uma mente confusa, buscando claridade. São problemas psicológicos aguardando solução, tá? Então, aqui é mente confusa e coração bagunçado. É uma imagem que eu achei, né? Então, assim, dentro da nossa complexidade, quanto menos conhecimento e consciência eu tenho de mim mesma, né? Mais sujeita eu estou, né, a essa mente confusa, tá? E esse coração também bagunçado. Atitudes. Torna-se imperiosa a adoção de propósitos para saber o motivo da confusão mental e entender os problemas, antes de tentar solucioná-los superficialmente, deixando em aberto novas dificuldades deles decorrentes.
Agora, para se fazer isso aqui que a Joana fala, o que é necessário? Como é que eu vou adotar propósito, né, para saber o motivo? Se eu sou confusa e não sei nada de mim, como é que eu vou fazer isso, né? Então, assim, por isso que é imperioso, e aqui fala imperiosa, né? É imperioso eu, de uma vez por toda, ir me autoconhecendo, para me autoencontrar, e, no final, para me autorrealizar, né? Ou me individuar. Daqui não sei quantos milênios, mas esse é o caminho. A solução de agora, pode satisfazê-lo por momentos. Porém, se não são entendidos, eles retornam por outro processo, permanecendo na condição de conflitos a resolver. Eu lembrei aqui, gente, do mito de Sísifo, né? O mito de Sísifo é aquilo lá, aquele lá que leva aquela pedra lá para cima, e chega lá em cima, a pedra desce, ele leva de novo. É mais ou menos isso. Se a gente resolve as nossas questões de uma maneira superficial, isso vai voltar, né? Então, assim, vamos falar agora, que a gente já teve até uma aula e foi com a Renata, sobre os relacionamentos, né? Se eu concluo um relacionamento e parto para um outro relacionamento, e muitas situações se repetem, né? É porque aí não teve aprendizado, tá? E eu estou falando só de relacionamento, mas qualquer outra situação de vida nossa, em que nós vamos perceber numa outra situação, né, no outro tempo, de repente, mais situações repetindo na nossa vida. É porque esse aprendizado ainda não foi feito. Foco. Para que se mantenha o propósito de entendimento de si mesmo e da vida, faz-se necessário um percebimento integral de cada fato. Olha o que ela fala: sem julgamento, sem compaixão, sem acusação. Então, o que ela está falando? Sem julgamento. Se eu me auto-julgo, né, eu não entendi nada de mim, né, eu estou agindo infantilmente. Porque se eu fiz uma coisa errada, pensando que estar fazendo certo, é porque eu ainda não tinha o amadurecimento psicológico necessário para eu fazer uma ação que fosse exitosa, tá? Sem compaixão, sem compaixão do fato, né? Significa o quê? Eu olhar o fato, ele nu e cru, tá? Sem compaixão, sem tempero da emoção, tá? E sem acusação. Essa sem acusação eu posso imaginar aqui, segundo a fala da Joana, eu posso imaginar aqui a projeção. Vamos dizer uma coisa que aconteceu, então eu projeto a culpa daquilo em uma outra pessoa, né? Porque a acusação eu estou entendendo que não é uma autoacusação, é uma acusação a um outro, né? Então, como que é isso? Examiná-lo com imparcialidade, quer dizer, olhar o fato. Eu lembrei muito aqui das técnicas de meditação, que é mais ou menos isso que a gente aprende, né? Olhar o fato nu e cru, como ele é, né? Sem paixão, sem parcialidade. Então, ela fala aqui, examiná-lo com imparcialidade na sua condição de fato que é, com uma mente inocente, sem passado, sem futuro, apenas presente, mediante uma honesta compreensão, é a forma segura de o entender, portanto, de o perceber e digeri-lo convenientemente, sem dar margem a novos comprometimentos. Então, o que a Joana está falando assim? Ela está dizendo esse como aqui para um ser que já adquiriu maturidade, ou está no processo de amadurecimento, né? Amadurecimento psicológico, a gente está vendo nesse livro mesmo, tá? Porque qual que isso aqui não é tão simples, porque a gente, quando acontece um fato, geralmente um fato não exitoso na vida da gente, né? Um imprevisto, alguma coisa assim que mexe com a nossa emoção, a tendência nossa, né, é naturalmente, né, de colocar ali um tempero.
no fato, né? E ela está dizendo assim, examina isso com imparcialidade. Então, assim, é um esforço que a gente tem que fazer com esse aprendizado para a gente analisar as nossas situações e condições nossas, né? De uma nova forma, tá? E isso exige esforço, porque essa imparcialidade aqui já é própria do ser, do espírito, né, que já tem uma caminhada no seu autodesenvolvimento, sabe? Então, assim, examinar com uma mente inocente. O que ela está falando, mente inocente? Está lembrando aqui a inocência da criança, né? A criança, se a gente perceber, está um pouco observando uma criança, a gente percebe que não tem muito esse negócio de ficar lembrando de passado e de futuro. A criança vive aquilo que ela está tendo aquela experiência naquele momento. Ela vive realmente o presente. Então, a Joana coloca aqui uma mente inocente nesse sentido, né? Sem tal experiência, se está tentando burlar a mente, qual se deseje saber por palavras o que se passa em algum lugar, sem interesse de ir-se lá, de conhecer-se pessoalmente. Ela tá falando, ela está usando uma metáfora aqui, né? E eu coloquei aqui uma fonte, né? Quando a gente faz um parecer, uma avaliação das coisas que acontecem com a gente, né? Mesmo que seja interiormente, que a gente faz uma avaliação assim, por alto, né? Às vezes é tão doído para a gente que a gente prefere burlar a mente aqui, né? Fazer de conta que não é bem aquilo, né? A gente às vezes se auto-boicota também, tá? Eu entendo aqui esse pedaço, esse trecho, mais ou menos desse jeito, tá? Então, sem tal experiência, se está tentando burlar a mente, qual se deseja saber por palavras o que se passa em algum lugar, sem interesse de ir-se lá, né? Quer dizer, entrar para dentro, de conhecer-se pessoalmente, quer dizer, de realmente entrar e olhar aquilo. Entrar, que eu estou falando, é no íntimo, tá? De conhecer-se pessoalmente. Esta é uma conduta de quem somente busca informação, sem interesse pelo conhecimento real, desde que se nega ao esforço do deslocamento até o lugar em pauta. Essa zona é profunda e a gente tem que ter muito cuidado aqui para a gente poder assimilar o máximo da profundidade que ela passa, sabe? Então, eu coloquei aqui uma imagem que diz assim, quando alimentamos mais a nossa coragem, além do que os nossos medos, passamos a derrubar muros e a construir pontes. Eu achei assim bem simbólica essa imagem para esse trecho que Joana nos oferece. Exigência, então. O entendimento de si mesmo, a fim de encontrar as raízes dos problemas, para extirpá-los, né? Para eliminá-los, né? Exige uma energia permanente, um propósito perseverante, mantidos com inteireza moral e psicológica. Em caso contrário, desejam-se apenas informações verbais, sem mais profundas consequências. Agora, cada um de nós aqui, né, a gente vai fazer a autoanálise, né? A gente está ainda no rumo das informações ou a gente está querendo realmente utilizar desse propósito, né, para poder nos aprofundar, né, para ir à raiz dos problemas. Às vezes, sozinhos, a gente não dá conta, tá, gente? Às vezes, a gente não dá conta, tá? A gente precisa de uma mão amiga aí, né? De profissionais e etc, tá? Porque aqui ela diz, exige uma energia permanente, um propósito perseverante. Então, assim, significa o quê? Dá, sim, trabalho fazer esse caminho do autodesenvolvimento. Às vezes nem acompanhado, né, Edna, a gente quer. Oi? Às vezes nem acompanhado a gente faz esse caminho. Às vezes dói tanto que você pula aí para fora.
Exatamente, e é isso que ela está falando, né? Então, assim, e aí a gente tem que saber também, é a Andréia que está falando, né? Eu não estou vendo. A gente tem que também ter essa humildade mesmo, sabe? Essa humildade de saber, isso aqui eu ainda não dou conta, entendeu? A gente precisa ter essa humildade, isso aí é um entendimento interno, sabe? Tem coisa que a gente ainda não dá conta. Eu acho que é mais ou menos nessa linha que você está falando, né, Andréia? E te ouvir isso me deixa muito confortável, porque eu fiz várias negociações ao longo desse autodescobrimento. Problemas que eu tinha de relacionamento, e eu falava assim, não, isso eu não dou conta ainda. Recuava, continuava refletindo, indo até uma hora que eu dei conta. E outros ainda não dou. Exatamente, porque aí o que a gente utilizou? A gente não é super-herói, né? A gente tenta fazer a jornada heróica, mas a gente não é super-herói, né? Às vezes a gente não vai dar conta nessa vida. E tá tudo certo, porque nós não somos espíritos imortais, vai morrer esse corpo, mas o espírito vai estar aí, né? Então nós, principalmente nós da doutrina espírita, a gente fica bem tranquilo em relação a isso, porque tem situações que literalmente a gente não vai dar conta. E aí tá tudo certo, entendeu? Tá tudo certo. Porque não dá para se exigir de uma criança, por exemplo, ele fazer uma prova de pós-graduação, né? Não dá. É isso aí, eu acho que a gente precisa saber. Agora, para isso, a gente precisa realmente saber em que condição eu estou, né? O que eu posso dar conta já com as ferramentas que eu já estou usando, né? Porque nós temos todas as ferramentas que são os potenciais. E que ferramentas eu já sei usar, né? Porque tem ferramentas que eu tenho nas mãos, e nós temos todas, todo mundo tem todas, né? Que são as virtudes, os valores, e que nós ainda não damos conta. Simplesmente eu não sei usar, né? É como se eu tivesse que fofar uma terra aí com uma enxada e não soubesse, eu tenho enxada, mas eu não sei fazer isso ainda, né? É mais ou menos isso. Edna, Oi? eu ontem ouvi uma frase a respeito disso, porque o autoconhecimento é um aprendizado e é um processo, né? E aprender leva tempo. Então, esse amadurecimento, desse dar conta, ele leva tempo. Agora, o tempo, nós não sabemos qual é, né? Isso é de cada um. Isso é de cada um, Mas exatamente. essa questão da imortalidade da alma nos auxilia muito em manter nesse processo. Porque senão, se fôssemos pessoas que pensássemos só nessa vida, seria muito mais fácil desistir. Diante dos conflitos, diante dos momentos que a gente tem que amadurecer, né? Aí era mais fácil ser materialista e tirar proveito geral e total, né? Sem nenhum valor ético, nada, né? Seria mais fácil, né? Mas isso Agora, aí olha só. é um comportamento do espírito ainda imaturo, né? Não é o caso aqui. Agora, olha só, posso falar? Então, quando você começou a falar sobre e nós da doutrina espírita e tal, eu também estava pensando bem sintonizada contigo nesse aspecto mesmo. Porque, falando de mim, né, que a gente fala mais facilmente da gente mesmo, porque quando a gente estuda a doutrina espírita, é justamente esses preceitos básicos da doutrina que nos auxilia uma barbaridade nessas questões, né, da gente saber que a gente é um espírito imortal, que a gente tem sucessivas reencarnações dadas por nosso Deus, amoroso e justo. Então, quando a gente tem essa noção, quando a gente não trabalha, como a Joana solicita que trabalhemos, esse nosso desprendimento, termos coragem para a gente reconhecer que a gente não é tolerante, que a gente não é paciente,
E aí esbarram nesses obstáculos. Tem um exemplo, né? Quando eu me relaciono com pessoas, parentes, familiares de outras religiões, sobretudo nesse período de pandemia, isso me dá está me dando, né, uma reação que eu não estou gostando dessa reação que eu estou tendo. Porque é como que assim, eu tivesse desistir, assim, não, eu não vou desistir do amigo, mas vou desistir de conversar sobre ideias, porque eu não me sinto suficientemente segura para segurar uma conversa, sustentar uma conversa com convicções que eu ainda, embora tenha, mas ainda não tenha força e coragem suficiente para dizer assim, mas é nisso aqui que eu acredito e pronto, mas é o medo. Aí é o medo, como a Joana diz, o medo vem na frente. O medo de ficar uma situação atritante, né? Tensa. Aí eu prefiro não falar nada. Mas eu não acho que isso é bom, não acho que isso seja bom. Por isso é que eu tenho essa clara ideia de que a gente não pode parar de estudar nunca, né? Porque na medida do estudo que a gente faz, a gente adquire mais essa segurança para conversar, para sustentar uma conversa quando as pessoas... Até para a gente poder ajudar, né? Não sei, né, gente? Vocês aí, o que vocês pensam sobre isso? Mas para a gente sustentar uma conversa sobre imortalidade da alma, é preciso que a gente tenha bastante base, porque para as pessoas fragilizadas que estão nesse período aí de 6 meses no mundo, nossa, a gente fica com medo de conversar até com um parente que a gente viu nascer, sobrinhas, crianças, né? E eu fico assim, meu Deus, eu não posso perder um filho, né? Entendeu? Eu não sei se eu me expliquei bem, mas é essa angústia que eu meio que sinto, sabe? Então, Fátima, eu penso assim, se eu não vou ficar bem, né, no embate ou num confronto, né, por muitos motivos, um deles o medo, para que eu vou confrontar? Entendeu? Eu acho que isso aí é um discernimento, tá? Então, se eu tenho que perguntar para mim, como é que eu fico bem? A gente não pode pensar que nós estamos com a verdade toda, né? Nós não temos essa verdade toda, nós temos parte da verdade, né? Cada um tem uma parte da verdade. Então, assim, se eu posso ajudar sem me prejudicar, né? Prejudicar internamente, que eu estou falando, eu vou fazer. Agora, se eu perceber que aquilo lá, eu não, no intuito, vamos dizer, entre aspas, né? De auxiliar o outro, porque eu estou enxergando de uma forma que eu acho que é mais abrangente que o outro, mas isso vai me fazer mal porque o outro pode não compreender, é melhor eu ficar quieto. Eu tenho que pensar primeiro em mim, nesse ponto, né? Me autopreservar com as minhas convicções, né? E aguardar o tempo, tá? Eu imagino dessa forma. Se alguém tiver uma outra opinião, a minha opinião é essa. Deixa eu... Posso? Pode, só que você pode aparecer aí ou você prefere não? Não, tudo bem. Estou abrindo aqui. Caramba, abri e fechei. É o seguinte, assim, analisando esse texto aqui desde o começo, né, e inclusive aí chegando nisso que a Fátima está colocando, essas questões relacionadas àquilo que a gente conhece, que a gente traz dentro de si, né, e lá embasado, né, no inconsciente coletivo, que a gente não tem muito acesso, a gente tem mais acesso, está mais disponível para a gente aquilo que eu conheci o inconsciente pessoal, e que a gente vai tendo a oportunidade de ir mudando, reformulando, ajustando, e por conta disso a gente vai resgatando algumas coisas de deficiências, né, de falhas que nós temos, no nosso pensar errado, muitas coisas também pensamentos corretos, e a gente confronta isso daí com aquilo que a gente está vendo no mundo de hoje, em relação a essas questões relacionadas com essa pandemia. E aí, a gente não pode perder de vista
que da mesma forma como nós temos essa atitude, esse comportamento de olhar para dentro, depois dar respostas para lá de fora e colher novas experiências e jogar para dentro, os outros estão fazendo a mesma coisa. E muitas das vezes, quando a gente se depara com o outro, fazendo alguma coisa, atitudes diferentes, pensamentos diferentes, reações diferentes daquilo que a gente tem, a gente não pode condenar ou criticar ou achar que o outro está errado. Porque pode ser que nós estejamos errados e os outros estejam certos. Então, dentro desse relacionamento que a gente tem com parentes, com filhos, com primos, com mãe, pai, e que a gente às vezes se defronta com atitudes, né, com as quais a gente não concorda muito, mas isso é um problema assim, pessoal, individual, que as pessoas precisam saber que do outro lado tem um indivíduo que tem os mesmos, logicamente, né, guardadas as devidas diferenças, mas tem problemas semelhantes. E cada um está identificando esses problemas e essas dificuldades de acordo com as suas próprias visões. E a gente não pode condenar ninguém e achar que o outro está errado, porque tem que fazer assim, tem que fazer assim. Não, a gente tem que dar a oportunidade, e aí sim a gente tem que ter paciência, tem que ter aceitação, tem que ter assim, um grau imenso, né, de compreensão do outro, da atitude do outro, do pensamento do outro, das reações do outro. E a gente não pode condenar ninguém, nem a si mesmo, né, porque você está olhando sob uma ótica sua, sob experiências suas, e que você está resgatando, está modificando permanentemente. E aquilo que você falou, né, a Fátima falou, a gente tem que estudar o tempo todo. Sim, a gente tem que estudar o tempo todo, a gente tem que avaliar o tempo todo nossos comportamentos, nossas ações, nossas decisões, e ao tempo, né, de cada um, ir ajustando isso daí de acordo com aquilo que a gente vai percebendo que seja uma condição melhor. Né? Então, é uma coisa complicada? É muito difícil. É demorado? É muito demorado. Porque a mudança interna é difícil. A gente precisa acreditar que essa mudança é necessária e que ela tem, assim, seu propósito e está dentro, segundo uma orientação que a gente está vendo, está observando, que é necessário modificar. Mas mesmo assim, mesmo entendendo que seja necessário modificar, a implementação dessa modificação, às vezes, traz sacrifício, traz sofrimento, traz dores, né, internas, porque a gente está mudando a nossa própria condição. Né? Vamos dizer assim, então, estamos ajustando o nosso ego a uma condição melhor, né? De mais compreensão, de mais aceitação e buscando, né, um convívio melhor para todo mundo. Pronto, falei. Fátima, você está satisfeita ou você gostaria de mais contribuição dos colegas? Não, a gente foi, acho que quase unânime em entender que fácil não é, né? Fácil não é. É um trabalho de minuto a minuto, né? Conquista por conquista. Quando a gente até faz a experiência de aceitar a ideia do outro, aceitar o que o Júlio acabou de falar. Às vezes a gente pode até entender que a pessoa está certa ou está errada, e às vezes acha que está errada, e depois lá na frente você vai ver que estava certo. Então você gastou energia à toa, né? Ou não, ou tudo é aprendizado, né? Bom, fácil a gente sabe que não é, né? Gente, por que a gente não acha fácil? Eu estava já ontem, preparando uma aula do outro capítulo, né, que é o Nascimento da Consciência. E aí, inclusive, um item bastante difícil que me deu bastante trabalho, sabe? A Joana foi mais profunda ainda. E aí, por que a gente tem dificuldade com o oposto alheio, né? Quando não tem o mesmo coincidência com a gente? Porque a gente vive isso internamente, a gente vive os nossos opostos, sabe? Então, quando eu vejo o oposto no outro, isso me dói, isso me incomoda, sabe? Porque a gente vive nesses opostos, e segundo os ensinamentos tanto do Jung quanto da Joana,
é através da integração, do entendimento desses opostos em mim, é que eu vou fazer o meu processo de ampliação da minha consciência para ir caminhando para a individuação, entendeu? Então, assim... Ou seja, começa e acaba sempre em mim, né? Sim, sempre em mim, né? Sim, exatamente. É bem isso. E engraçado que tem uma parte lá que a Joana fala assim, que Deus, né, o Criador, espera seres mais conscientes. É bem interessante, vai ser no capítulo 8, ainda tem a aula que vem, que é o final desse aqui, que é a Renata que vai fazer, né? Aí no outro eu já gosto de antecipar, né? Para qualquer coisa que surja, eu já estou com ela pronta. Menino, mas olha, me deu trabalho, hein? Porque a Joana foi... Ainda bem que a gente aprende, né? Ainda bem que a gente assim, aprende. eu acho que quem aprende mais é quem prepara, entendeu? Eu aprendo muito. Vamos lá, deixa eu terminar aqui, peraí. Eu que o diga. Obstáculos, vamos lá, o que a Joana fala aqui. Normalmente, em razão do próprio passado, né, as tentativas de manter os propósitos de autoconhecimento sem acumulação de dados especulativos, mas de real identificação de si mesmo, redundam em insucessos pela falta de perseverança, pelo desânimo diante das dificuldades do começo da empresa e pelo desinteresse de libertar-se dos conflitos. Então, aqui a Joana, a gente estava falando lá, agora mesmo, comentando, né, e ela dá algumas dicas aqui, algumas pistas, né, por que a gente ainda tem coisa que a gente empaca, tá? Eu, inclusive, acho que esse último tópico aqui, né, o desinteresse de libertar-se dos conflitos, é porque a gente fica muito acomodado dentro daquilo que nós somos hoje, dentro daquilo que nos satisfaz e nos traz prazer. Então, para você mudar isso daí é uma coisa complicada, porque você está, assim, literalmente, né, sacudindo o sofá, né, onde você está muito bem acomodado, e tendo que mudar de posição, de mudar de tamborete, né? Não é fácil, não. E assim, Júlia, eu acho que essa fala sua me veio aqui à mente agora, assim, eu tô confortável numa condição, numa situação, porque me dá satisfação ou prazer, né? Mas como é que eu posso perceber se nessa condição, né, de acomodação, eu tenho ou não que mudar? Eu acho que aí, então, o outro, né? Qualquer outro que conviva comigo, se tem alguma contribuição no sentido de me dar um toque, sabe? De repente, o meu bem-estar, a minha satisfação nessa minha acomodação, mas está prejudicando o outro que convive comigo, né? Então, esse outro que convive comigo, se for uma pessoa legal e eu tiver abertura, pode contribuir muito, né? Porque a pessoa fala, tudo bem, você age assim, você tem satisfação, você tem prazer, mas isso me incomoda, né? Me incomoda esse tipo no seu comportamento, né? Então, assim, eu acho que isso é um sinal, uma dica para a gente sair da acomodação, né? Estou pensando aqui agora com essa fala, sabe? Isso daí, quer dizer, dentro dessa ideia, assim, quando você é provocado dentro da sua zona de conforto, isso, de duas, você tira uma, que é ou você entra numa zona de conflito, né, ou você assume, se você for receptivo, né, você assume que alguma coisa precisa ser ajustada. Então, dependendo da sua condição, né, emocional, física, sei lá, de caráter, né, egoísta ou não, né, de orgulho ou não, você pode tanto entrar numa zona de conflito, né, com o outro e achar que o outro está simplesmente querendo provocar uma situação, ou então você pode, né, como você falou, se você for receptivo, você pode pensar, pô, peraí, eu preciso repensar aqui algumas coisas, porque tem alguma coisa que não está funcionando, né? E aí sim você vai buscar exatamente essas diferenças, esses mal-estares, né, que vão sendo provocados, e daí você buscar alguma solução, que de repente vai ter que passar pelo crivo do outro também,
para você saber se aquilo que você entendeu como solução atende, né, a essa solução do conflito. Agora tem uma coisa, viu? Segundo essa outra aula, né, a Joana é bem clara, ela é bem clara. O conflito interno é sine qua non. Tá? Ele é condição sine qua non, não tem outro caminho, tá? Ele é um fator detonador de tudo, né? Isso, porque eu vou ter que ter dois elementos, né? Duas coisas para olhar. E as duas coisas, elas são opostas, né? Elas não são comuns, sabe? Então, assim, esse conflito, essa é a razão do conflito, né? Pode ser o conflito com o outro, mas o conflito interno, se eu acatar, vai acontecer em mim, tá? Isso que a Joana deixa bem claro. Vamos lá, né? Vamos lá, eu acho que essa vida de maré mansa, né? Ela pode ser que aconteça depois de um amadurecimento, assim, vamos dizer assim, os espíritos assim que já são como Joana de Ângeles, Francisco de Assis, eu acho aí que fica numa maré mansa, mas nós, dele conflito para crescer, sabe? Mas é daí que a gente vai, né? É daí. Se Deus quiser, né, gente? Deus quiser. Então, assim, Deus é bom, justo, amoroso. Não tenhamos medo de conflito, já que o caminho é esse, né? Desse encontro aí dos opostos, então vamos a ele, vamos ter coragem, fé, né? E esperança de que nós vamos olhar para tudo isso e vamos crescer em degrau, né? Vamos lá. A queixa. Uma pandemia ou outra no meio do caminho já ajuda bastante. O que é? Eu não entendi. Uma pandemia ou outra no meio do caminho, pois assim, né, ajuda, dá um empurrão pro abismo, assim, né? Isso. Dá um empurrão. Esse ano foi assim, vocês estão no bem bom aí, na zona de conforto? Ok, 2020 vem dar uma mexida em todo mundo. É isso que está acontecendo, né? A queixa. O homem se queixa que o autoconhecimento exige despesa de energia em face do desgaste que o esforço provoca. Talvez não seja necessária uma luta como a que se trava em outras atividades. A manutenção dos conflitos produz muito mais consumpção, né, de forças. Basta uma atitude de desvalorização dos problemas, como quem deixa cair um fardo simplesmente, em vez de empenhar-se por atirá-lo fora. É mais ou menos o que a gente estava falando, né? Se a gente não olhar de frente para esses conflitos internos, isso vai demandar muito mais energia, né, de cada um de nós, do que a gente olhar para isso logo e ver que estratégia a gente vai usar para que a solução venha para nós, né, através da nossa sabedoria interna. A renovação. A manutenção dos propósitos de renovação e de autoaprimoramento é resultado de uma aceitação normal e de todo momento da necessidade de autodescobrir-se, morrendo para as constrições e ansiedades, os medos e rotinas do cotidiano. Esse aqui vai para você, tá, Fátima? Você falou que você está com medo, você teve medo. Brincadeira, hein? É para você e para todos nós, tá? É para você e para todos nós. Esse medo... O medo tem um lado positivo também, né? Tem, claro que tem. Autopreservação, né? O medo ele tem o lado positivo da autopreservação. Ele só não pode ser maior que nós, né? Aí dá confusão. Exatamente. Né? Deixar ele crescer muito. Deixar ele crescer muito. Se ele crescer demais, aí ele toma conta de nós e nós não saímos do lugar, né? É bem isso. Gente, ainda tem aqui a dica da Joana. Desta ação consciente de que se impregna, o homem se planifica inteiramente. Ação consciente.
sem neurose, né? Neurose, sentimentos e emoções negativos. Ou outros quaisquer fenômenos psicóticos, né? Que são ideias obsessivas, perturbadores da personalidade e da vida. Simples assim, tá? Bem simples assim. Tudo que é da Joana é muito simples, a gente já está Muito acostumado. simples, básico, né? É. Ai, ai. Aqui a gente termina. Eu vou fechar a tela, né? Vocês querem ver mais alguma coisa da tela? Ou eu posso fechar? Estou só revendo aqui, tá? Manutenção de propósito. Essa foi a nossa aula. E aí a gente abre agora para... Deixa eu deixar essa parte aqui, não era para aparecer aqui. O que está aparecendo? Agora eu estou com medo de apertar aqui no X e sair todo mundo. Será que sai? Sai, né? Vou deixar desse jeito. Ah, não, peraí, eu acho que tem um jeito aqui. Ah, deu certo. A gente vai aprendendo. Ai, ai. Então, foi uma aula rápida, né? Não, são 7 horas. É o tempo mais ou menos que a gente está levando para apresentar, porque o item a gente vai devagar. Vocês perceberam que, assim, tem pouca quantidade de conteúdo, mas cada conteúdo muito profundo, né? Assim, que mexe com a gente, sabe? Que faz a gente pensar, né? Em que ponto eu estou, o que é que eu não estou vendo em mim, né? Pelo menos comigo faz isso, né? Eu acho que não sei com cada um o que é que cada lição dessa, né, da Joana, reflete, tá? Comigo faz bem isso, tá? Estou sendo bem sincera com vocês, é isso mais ou menos que acontece comigo. A Joana, num determinado momento aqui, ela fala assim, a gente deve examinar, né, as questões com assim, bastante interesse, com bastante profundidade, tentando enxergar os problemas em todos os seus níveis e instâncias, para evitar você tomar uma decisão que vai levar em outro tipo de problema. Aí você sai de um lugar ruim e vai para um outro tão ruim quanto ou pior. Então, a gente deve assim, gastar um pouco de tempo, né, examinando essas dificuldades, essas questões que nos incomodam, né, e por isso você vai buscar uma alternativa de solução para alguma coisa. Mas o negócio é que nem sempre a gente, por mais que a gente olhe, por mais que a gente examine, dadas as nossas próprias limitações, a gente não pode garantir que aquilo que a gente vai ter como solução ela vai estar isenta de alcançar ou provocar um outro problema em outro nível, em outra situação, e o que é normal que aconteça. Porque nós não temos uma condição em que um ponto precisa ser ajustado e os outros estão bem. Não. Cada vez que a gente mexe numa coisa, nós estamos automaticamente futucando outra. Porque as nossas coisas internas, elas têm muito a ver uma com a outra. Então, a gente nunca vai mexer numa coisa só, sem efeitos sobre outra. Então, de repente, não adianta você querer resolver um problema só, ou não adianta você cuidar de uma coisa só. Você minimamente precisa tomar um cuidado para saber exatamente em que pontos. Isso daí funciona muito assim como uma determinada empresa em que as coisas estão funcionando e que você resolve mudar alguma coisa, né? E essa coisa é uma coisa que é assim, fundamental, né? Básica. Isso vai ter reflexo em outros lugares e você precisa trazer esses outros gerentes para poder fazer com que a coisa assim, não interfira de uma forma negativa nos outros lugares, né? Você não pode cuidar de uma coisa só. Ô, Júlio... Sabe o que é a Ercília? Fátima, só um pouquinho. Ô, Júlio, eu penso assim, que quando a coisa me incomoda, tá? Eu estou sendo beneficiada. Porque Sim, a condição mais difícil é quando não estou incomodada
mas estou incomodando o alheio, o próximo, entendeu? Aí fica mais difícil, porque eu estou naquela zona de conforto, parece que está tudo bem, né? Mas quando a coisa me incomoda, aí eu penso que é assim, entre aspas, aí, uma misericórdia, tá? Porque se incomoda é porque ali eu tenho que mexer, né? E aí o que acontece? A gente recebe muito aqui, quem é psicólogo e terapeuta recebe, as pessoas deixam as coisas incomodarem, incomoda, isso passa e vai vivendo. Aí, uma hora incomoda tanto que a pessoa quase pira, e aí vai aparecer em consultório de psiquiatra, em consultório de psicólogo, né? Quer dizer, aquilo está incomodando, vamos olhar para isso, né? De uma forma preventiva e fazer as correções necessárias. Porque se a gente não fizer, aquilo é uma misericórdia divina que está avisando, ó, está incomodando, eu tenho que ver o que é logo, né? Se eu não fizer isso, vai surgir, vai aparecer o que a gente recebe, tá? A gente recebe as pessoas nessa condição tão grave, que a gente não fica pensando como que a pessoa conseguiu sobreviver com tudo isso, né? Deixou a coisa chegar tão grave. É a mesma coisa que você ter uma dorzinha, sei lá, né? Uma dor física, e não vai ver. Aí, aquilo lá vira um câncer, vamos dizer que estava lá uma célulazinha, meia célula lá, já meio doente, você não liga. Ah, não, vai passando, deixa eu viver, né? Aí, daqui a pouco, aquilo cresce, você vai, a hora que vai ver aquilo, às vezes não dá mais tempo, né? Então, eu penso que, né, voltando de novo, a parte benéfica do incômodo, do conflito, da crise, né? Porque é uma misericórdia. Porque você já pensou a pessoa tão longe, ela tão longe da consciência dela, que ela não percebe que ela incomoda um próximo. Tá? A pessoa, às vezes, ela está muito distante dela, vivendo um maia, né? E não percebe como ela incomoda uma pessoa que vive lá na família. Ela não percebe. Isso a gente tem aos montes. Fátima, o que você ia falar? Sabe o que foi? A Ercília não sei se todos conhecem já, a Ercília é a diretora da ABRAP, né? Brasil. Presidente da ABRAP. E ela participou e presidiu essa jornada de sábado agora, que ela convidou 4 psicólogos e ficou o sábado inteiro, né? Mas com temas bem pesados, né? E a Ercília foi que terminou e fechou com chave de ouro, justamente nos dando mais uma possibilidade de trabalharmos isso que a gente está hoje estudando nessa lição da Joana. Então, ela até meio que sugeriu, assim, agora a gente vive num mundo de internet e tal, mas que tal pegar o velho caderno e começar a anotar diariamente, fazer uma espécie de um diário, identificando o que cada um de nós tem de dificuldade, identificar como sentimentos mesmo, como Joana tanto ajuda a gente a identificar, né? Que sentimentos? Egoísmo, prepotência, intolerância, os piores, todos temos, né? Guardando as devidas proporções. E a gente revisitar esse diário com uns exemplos que a gente tem dificuldade para enfrentar, um parente, um filho, né, um amigo, e que a gente fala, aqui eu preciso trabalhar a minha prepotência. Como é que eu trabalhei minha prepotência hoje? Tive oportunidade de trabalhar? Alguém me provocou? Eu me senti provocado? Então, e essa, mais uma vez, é a importância do estudo constante, né? Porque o estudo, sobretudo através da Joana, de Jung e seus colaboradores, é que a gente vai entender que não tem outra saída, a não ser trabalhar o que a gente tem de mais sinistro, de mais sombrio, né? Às vezes eu não tenho tanta, assim, intolerância como eu penso que eu tenho, ou eu tenho mais do que eu penso que eu não tenho. Basta a gente rever o dia, Santo Agostinho, aquela coisa que Santo Agostinho
no Evangelho, né, nos propõe. Antes de dormir, faça sua prece, sua oração, se comunique com Deus e faça aquela pergunta: o que eu fiz hoje? Será que eu fiz mal para alguém, consciente ou inconsciente? É isso, né? Isso dá trabalho e dói, mas não tem outro jeito. É um caminho bem bom, mas dá trabalho. Oi, Silvio, você chegou depois da aula dada, a gente está no comentário, tá? Beleza? Ah, legal. E aí, gente, o que mais? Que contribuição mais cada um está aí sentindo sobre essa manutenção de propósito, sobre essa conversa que nós estamos tendo, né, uns com os outros? Como é que essa aula de hoje aí da Joana, né, como é que chegou para vocês? Como isso, como cada um assimilou, o que ficou, né? O que vai ficar, que reflexão cada um está fazendo. Acho que é importante. É muito engraçado olhar cada um. Todo mundo parafusando, como diz meu pai. Vamos começar a parafusar. É que a gente não chegou ainda naquela era do André Luiz, lá no Sexo e Destino, quando ele disse que estaria num futuro bem próximo termos um psicoscópio, né? Um olhar para o outro e entender o que o outro está pensando. Mas acho que na atual conjuntura pandêmica, isso não ia dar um bom resultado, não, porque a gente ia começar a discutir com o outro só em pensamento. Quem está pensando? Era capaz desse equipamento aí fundir. E exatamente. Deixa eu falar aqui, Edna. Eu até fugi um pedacinho ali que eu recebi uma ligação, mas deu um vácuozinho assim, mas deu para dar uma conexão. Eu acho que ela está sempre nos convidando mesmo a um autoconhecimento, né? O tempo todo é você olhar para você. E eu achei interessante que quando você falou das coisas que incomodam a gente, que precisam ser colocadas, precisam ser olhadas. Essa semana mesmo eu estava lendo um livro dela, me fugiu o nome, eu estava tentando lembrar, não lembrei, em que ela fala que essas aflições que vão surgindo, essas perturbações, né, que vêm nos incomodando, é o próprio self que coloca ali para a gente reparar a nossa caminhada. Então, isso aí vem, que é para a gente, né, olhar para aquilo, porque são vivências em outras reencarnações que a gente vai deixando, e isso aí vem justamente para harmonizar, para reparar tudo isso, porque a gente está nesse processo de evolução, a gente está nessa caminhada, né, de individuação. E as coisas vêm aos poucos mesmo, né? Não adianta, é um processo. Então, você tem que olhar, amparar, cuidar, né? Dar a mão, olhar lá para as suas gavetinhas que estão cheias de coisas mesmo e vão surgir. Então, isso precisa ser olhado passo a passo, porque quando vem assim de roldão, né? Que vem aquele, como você estava falando, quando as pessoas chegam no consultório já totalmente paralisadas, né? Não consegue, aí é muito mais difícil de você trabalhar isso, né? Não que seja impossível, mas, nossa, tem uns até que desistem mesmo, né? Prefere ficar só na medicação. Né? Acaba ficando encharcado. Na condição de leigo, né? Assim, meio burrinho mesmo. E essa questão, né, daquilo que está lá dentro de você e que precisa, assim, de uma certa forma, ser provocado, né? Ser cutucado lá para você poder colocar para fora e, de repente, avaliar. Isso tem alguma coisa a ver com a sombra? Ou com o complexo? Tudo. A sombra de quem? De quem provocou? A pessoa. Não, da própria pessoa. Né? Você olhar lá para dentro e enxergar, de repente, alguma coisa que você não gostaria muito de ver. É porque essa resposta é dúbia, que ela pode ser a sombra dos dois.
Não estou falando do outro, porque cada um tem o seu problema, né? Cada um tem as suas assim, dificuldades. Né? Nós temos as nossas sombras e quando a gente convive com o outro é igual, né? Então, assim, muitas das vezes eu projeto a minha sombra no outro. Então, quando eu estou na zona... Vamos falar da zona de conforto que você trouxe muito bem aí. Se eu estou na zona de conforto e aquele outro, né? Ele me traz uma contribuição, tem que fazer que nem o Chico Xavier fez, né? Eu vou analisar aquilo, saber se aquilo é meu ou se é do outro. Eu tenho que analisar isso também. Porque não é porque o outro está vendo que aquilo é meu, né? Isso. Então, se é do outro, que fique com ele, né? Mas, para isso, eu preciso me conhecer para saber, né? E se eu tô olhando com uma certa prepotência, né? Onipotência, não sei, em relação ao parecer do outro, né? Ou se eu tô sendo humilde e honesto, né? Comigo, honesta, de perceber que aquilo lá é do outro e não meu. Eu tenho que olhar isso também, né? Eu fiz a pergunta porque você estava assim, pensando um pouquinho naquilo que a Fátima falou, né? E que, de repente, sabe, alguma coisa não estava funcionando. E exatamente essa questão, né? Eu fiquei incomodado, sim, mas o problema é meu? Sim. Sou eu que estou precisando modificar e me ajustar? Se eu fiquei incomodado, com certeza o problema é comigo. O incômodo é meu, tá? O incômodo é meu. O incômodo é seu, tá? Mas o problema está contigo? Pode ser que sim. Para isso eu preciso saber, tá? Eu preciso saber. Por isso que Joana fala. Então, olha agora isso aí na raiz, tá? Porque se eu me incomodei, tá? Se eu me incomodei, ali tem conteúdo meu. Com certeza, tá? Menor, maior, que tamanho que é, não sei. Mas que tem conteúdo meu, tem. Entendeu? Então, assim, pode ser que ele bateu num complexo meu? Pode sim, né? E está lá na sombra. E nem sempre esse conteúdo, essa sombra ou esse complexo, ele vem de um aspecto negativo. Ele pode vir de um aspecto positivo, né? Então, assim, as coisas que eu projeto no outro e que eu deixo que os outros projetem em mim, não necessariamente são 100% negativas, elas podem ser positivas também. Em que sentido? Exemplo, por favor, se alguém puder dar. Provoquei isso exatamente para a Fátima não ficar tão chateada, não ficar tão triste. Eu peguei no ponto do complexo no sentido do incômodo, tá? Do incômodo. Por que eu me incomodei? Tá? O que é esse incômodo? O que é que causou esse incômodo? Tá? Eu preciso de um medidor. E na raiz disso aí. Entendeu? Se o medidor disso é a minha consciência, ver se meu raciocínio está certo. Se o medidor, eu sou a medida dessa... Como é que pode? Me ajuda aí. Se a minha consciência é que mede essa... Fala aí, essa dinâmica de esperar que o outro modifique, obviamente ele não vai modificar, né? Ou que eu... Pela minha necessidade, não. Pois é. Que o outro modifique pela minha necessidade, não mesmo. Exatamente. Em prol da minha zona de conforto, não. Mas quando eu me modifico, e aí eu dou um tempo para mim mesmo, para entender que lá atrás eu estava equivocada, esse exercício eu tenho feito com pouco esforço, vou reconhecer. Né? Mas quando eu percebo que eu posso fazer isso, sobretudo com filhos, eu venho fazendo esse exercício muito exaustivamente depois que nós nos apartamos deles, eu e meu marido. Meu marido tem uma capacidade muito maior do que eu para resolver essas questões, mas eu vou resolvendo com muita dor, minando o corpo físico, sobretudo. Eu mino o meu corpo físico.
Eu tenho consciência disso, mas na medida em que eu vou trabalhando e me esforçando para que isso não aconteça com tanta frequência, eu já percebo, graças a Deus, as benesses divinas. Porque o coração já não bate mais na goela quando eu quero dizer uma coisa, sabe? E aí a coisa para aqui, eu falo, não vai falar agora. Amadurece isso primeiro, depois você fala. É o controle do impulso, né? É o ser primitivo com o ser já senciente. Né? Bem isso, é esse confronto aí. Né? É isso. Temos 10 minutinhos aí. Isso daí tem a ver com, por exemplo, aquelas os tipos psicológicos e as funções derivadas. O Jung fala a respeito de sentimento, instinto, intuição, pensamento, intuição e sensação. Isso tem a ver com essas questões que ele aponta nessa ideia. Por isso que Jesus falava, não julgueis, né? Por quê? Porque cada um funciona do jeito. A gente tem tipo introvertido e extrovertido não é comportamento, né? Como a energia psíquica vai funcionar, ou de fora para dentro ou de dentro para fora, tá? Não tem nada a ver com comportamento, o tipo, né? E aí tem as funções, tá? Pois é, e na situação em que, por exemplo, a Fátima se referiu, que a coisa vem até aqui na goela e ela não bota para fora, né? Esse não colocar para fora, isso provoca alguma reação interna dentro de você, em função dos efeitos que isso provoca, pode ser positivo, negativo, mas que isso aí vai resultar em alguma consequência, vai. E isso vai interferir. Pode, né, imagino eu, que interferir positivamente ou negativamente em você. Se funciona como engolir sapo, isso vai funcionar negativamente, porque o problema vai ficar dentro de você e, de repente, ele pode até se ampliar. Na verdade, agora eu vou falar um pouco de técnica em psicologia, tá? Sim. O que acontece aí? Por exemplo, se eu engulo um sapo, né? E aquilo vai me fazer mal, tá? Eu posso utilizar, eu vou usar da TCC, tá, colegas? Eu posso utilizar da técnica chamada fala assertiva, tá? Porque nem sempre aquela engolição de sapo é o outro que está certo. Às vezes eu estou certa, vamos dizer, tá? E às vezes não, mas vamos partir da hipótese de que eu esteja certa, mas naquele momento eu tive que engolir sapo, que era melhor, né? Do que eu jogar o impulso, né? Falar pela emoção, tá? Então a fala assertiva eu perceber um momento que eu esteja nas minhas condições, sem a parte emotiva, tá? Daquela emoção, daquele calor da emoção, e o outro também esteja legal. Para eu ter uma fala, então, assertiva no sentido assim, eu falar o que eu tenho que falar, tá? Mas de uma forma terna, tá? Sem raiva, sem ameaça para o outro, entendeu? Então, essa é a tal da fala assertiva, que é possível, né? E é o que a gente orienta, no caso de consultório, cada um tem um processo, e aí a gente, de repente, a pessoa engoliu o sapo, mas ela precisava se colocar, não no calor da emoção, mas ela precisa acertar aquela condição, aquela situação, tá? Porque às vezes o outro está equivocado, né? Então eu preciso acertar, só não posso acertar no calor da emoção, porque isso vai virar caca, porque nós somos bichinhos, né? Se eu recebo uma ameaça, eu vou lutar ou fugir, mas eu não vou resolver a situação. Né? Eu acho assim, dentro de qualquer maneira, né? Dentro de todas as questões, né, que surgem, em que e tem divergência de opinião, a forma de raciocinar, de pensar e até mesmo de sentir. Você pode e deve, né, exteriorizar seu sentimento, mas desde que seja de uma forma assim amistosa, amigável, para você poder externalizar o seu ponto de vista
porque o mutismo também não contribui para uma solução. Então, você poder externalizar o seu ponto de vista é sempre uma questão positiva, no meu ponto de vista. É uma questão positiva. Agora, existem meios e maneiras de você externalizar a sua ideia, a forma como você entende, a forma como você raciocina e da forma como você mesmo se comporta, né, e as suas atitudes derivadas disso. Então, porque isso é abrir diálogo, né? Isso é abrir a discussão saudável para se buscar uma compreensão e um entendimento que seja de ter interesse comum. É isso que eu estava falando, Júlio. Você falou uma outra palavra aí, eu vou aproveitar que a gente já está finalizando aqui. A gente tem uma outra palavra, usando técnica, tá? Da questão da conversa e do diálogo, né? Então, o diálogo em si é um combinado, né? É um combinado. Eu combino eu e a outra pessoa, a gente vai olhar no olho, como se diz, a gente vai falar de alma para alma, mas isso tem que ser honesto, né? É de alma para alma, tá? Então, assim, a gente combina. Enquanto eu falar essa condição, eu falo e você ouve. Isso tem que ser combinado. A hora que eu terminar, eu aviso que eu terminei, eu fico quieta e aí eu vou ouvir. E você fala o que for necessário, eu vou ouvir, então, até você terminar. Então, essa é uma técnica que a gente utiliza e orienta também, né? Que é a questão do diálogo, a diferença da conversa, né? Fátima, acho que você está com duas ferramentas aí, a fala assertiva dentro de um diálogo, acho que fica legal, repensa isso, não sei qual que é os conteúdos, e a gente não precisa saber, tá? Mas, assim, fica de dica aí, né? De repente, Maravilhoso. tá? Maravilhoso. É a elegância, né? É começar a fazer as coisas com elegância, né? Isso significa o que você está falando? Significa o quê? Eu não dar vazão para a minha parte primitiva, que são os instintos e o impulso. E eu estou falando isso de uma luta muito grande comigo, tá? Porque eu era por impulso e por instinto, né? Eu estou falando de mim, tá? E essa luta grande, então, de fazer né? Não sei se é engolir sapo, mas pelo menos respirar, né? Para depois agir, entendeu? Não, é um confronto, isso aí é um conflito até a gente conseguir fazer isso, tá? Não é fácil. é a água santa. Lembra que Oi, eu tinha André. falado? É a água santa. Exatamente. Colocar na boca. Espero Isso aí. parar de percorrer nas veias e aí você terminar. É isso aí, gente. Então tá bom, a gente está partindo para o encerramento. Eu pedi para a Sheilinha hoje ficou com a gente, obrigada, Sheila, para você fazer o nosso encerramento, tá? Dessa reunião de hoje. É só agradecimento, né? Prece de agradecimento. Isso, a prece de agradecimento, isso mesmo. Tá bom. Posso fazer, então? Tá bom, então. Então, vamos elevar o nosso pensamento ao nosso mestre querido, ao nosso Pai maior, nossa mentora, Joana. Agradecer por esses momentos, agradecer aos amigos espirituais que nos inspiraram, que nos intuíram, até conversar sobre esse assunto e pedir o nosso coração aberto para que tudo aquilo que nós viemos aprender hoje, que seja apreendido em nós, para que possamos seguir a nossa caminhada em direção a um mundo maior. Agradecemos, Senhor, essa oportunidade de hoje, pedimos a sua bênção a todos nós, a todos aqueles que passarem por nossas lembranças, pedir que a paz, a solidariedade e a fraternidade possam envolver esse planeta, envolvendo a todos nós, encarnados e desencarnados. E que estejam nossos mentores espirituais sempre conosco a nos orientar, a estarmos sempre em sintonia com o nosso Mestre Maior. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Beijo no coração de todos. Até a próxima quinta. Até, gente. Adorei. Gratidão a Deus e a todos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.